Sob as cinzas do tempo. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Primeira parte. Capítulo 12. Lutinha. Enquanto almoçava, desabou forte temporal, praticamente inundando, como sempre, as ruas e avenidas centrais da cidade, o que não me impediu de acionar o carro na garagem, tomando a direção do sanatório. Na primeira ponte a cruzar, diminuí a velocidade e, abrindo parcialmente a janela do carro, o que foi o suficiente para molhar o meu jaleco branco de mangas compridas, joguei nas águas do córrego, que já começava a transbordar, o revólver de cabo de madrepérola que aquele homem me confiara. Balbuciei algumas palavras censuráveis que se misturaram ao rebombar dos trovões e segui adiante. Aquela tarde seria de muito trabalho para mim. Deveria conferir todos os medicamentos que os pacientes estavam usando e realizar uma inspeção na limpeza do hospital, principalmente nos banheiros, que os internos transformavam numa imundície. Coloquei o estetoscópio no pescoço. Apanhei a minha prancheta de parcas anotações e caminhei ao longo do corredor do pavilhão das mulheres. Quase todas, ao me verem, vinham ao meu encontro perguntando: Doutor Inácio, quando é que o senhor vai me dar alta? Eu já estou completamente curada. Muitas ali havia passado meses e, sinceramente, de minha parte, não havia qualquer precisão de alta para elas. Eu me penalizava com aquela situação. Algumas haviam sido abandonadas pelos companheiros, outras, desde o berço, lutavam com as manifestações da esquizofrenia. Em todas, observava claramente o componente obsessivo atuando, mas que fazer? Aproximando-me de um leito, Lurdinha, que estava conosco por quase um ano, fora completamente esquecida pelos familiares, que sequer mais a visitavam. Mostrou-me pequena boneca de pano e, sorridente, falou: Veja, doutor, é minha filha. Nasceu esta noite, não é linda? Vou dar o nome a ela de Alice. Que tal? O senhor gosta? Lindo nome, Lutinha. Lindo nome para uma linda filha como a sua. Chamei a enfermeira que me acompanhava e pedi que, na primeira oportunidade, Lurdinha tivesse os cabelos aparados e, se possível, as unhas esmaltadas. A visão daquelas mulheres esquálidas era quase sempre o que mais me aborrecia. A maioria não tinha iniciativa para ir ao pátio e tomar o sol da manhã. De há muito eu estava necessitando de colaboradores médicos eficientes no sanatório. No entanto, estava difícil encontrar profissionais abnegados que não pensassem apenas em me levar à justiça posteriormente, reclamando o que não tinham direito. O caso de Lurdinha havia sido esclarecido em uma de nossas reuniões mediúnicas. Por intermédio de Dona Modesta, os benfeitores espirituais nos explicaram que, em vida anterior, a paciente havia praticado muitos abortos. Começara trabalhando como parteira e depois enveredara por outro caminho.
Era comum que Lurdinha tivesse que ser sedada, pois, nas crises que se repetiam com frequência, escutava choro de crianças gritando desesperada: Tirem, tirem esse menino de dentro da parede. Ele está chorando e me estendendo os braços. Algumas vezes tínhamos necessidades de lhe imobilizar as mãos. As unhas quebravam-se, no seu afã de escavar a parede com as próprias mãos. Na minha concepção de médico e de espírita, o aborto, a sua prática por alguém, era o pior dos crimes que o homem cometia contra a vida. Considerava-o, como ainda o considero, pior até que a prática do suicídio, porque, na maioria das vezes, o suicida está completamente fora de si e não atenta contra a existência de ninguém, a não ser a sua própria. Lurdinha, com quase 40 de idade, não demoraria muito a desencarnar. Daí, há quase 6 meses, detectei-lhe um tumor na mama e encaminhei-a ao Hospital do Câncer. Infelizmente, devido à sua debilidade física, o tumor já se havia espalhado por todo o organismo. Pasmem, os familiares não apareceram nem mesmo para os funerais, que correram às expensas do sanatório. E de quando em quando chegavam aos meus ouvidos rumores de que eu estaria ficando milionário. Graças a Deus, a única propriedade que deixei sobre a terra foi a casa em que residia, na Avenida Doutor Fidelis Reis. Em uma de nossas sessões mediúnicas, perguntei aos espíritos amigos pelo paradeiro da Lurdinha no plano espiritual. Continua em tratamento, informaram. Algumas de suas visões não eram provocadas pelo remorso, eram reais, ou seja, os espíritos que não lhe perdoaram permaneciam imantados ao seu psiquismo. Estão todos internados ainda. O trabalho é longo. Provavelmente, em futuro não tão próximo, nossa irmã renascerá com o compromisso de ser mãe de muitos filhos. De quando em quando, pobre senhora, carregando um filho nos braços e puxando 2 outros pela mão, aparecia no sanatório, pedindo uma sobra de comida. Havia sido estuprada ainda menina e, após o parto do primeiro filho, ficara com certas sequelas mentais. Os seus raciocínios não eram precisos. Tinha entranhado amor pelas crianças, 3 lindas crianças e promessa de mais algumas, mas vivia ao relento, aceitando a companhia de qualquer andarilho. Talvez, pensei, o futuro de Lurdinha seria aquele. De fato, como é longo, meu Deus, o caminho da redenção. A invigilância de um minuto pode dar origem a séculos de lutas. Tendo praticamente consumido todo o tempo disponível daquela tarde, visitando o pavilhão das mulheres, adiei para amanhã do outro dia a visita ao pavilhão masculino. O trabalho burocrático no sanatório estava, aos poucos, fazendo diminuir o meu contato com os pacientes, o que não deixava de ser lamentável. O meu contato pessoal com os doentes, ao longo dos meus mais de 50 anos de exercício da medicina, valeram-me, em termos de experiência, por muitas encarnações. Lastimo hoje não ter me dedicado com maior cota de tempo e de paciência àquele. Permitam-me dizer,
incrível e farto material de aprendizagem espiritual que, sem dúvida, me teria auxiliado com mais ampla compreensão de mim mesmo e da vida. Capítulo 13. No pavilhão masculino. No outro dia, como de hábito, cheguei bem cedo ao sanatório. Os pacientes estavam tomando café e, como se adivinhasse o que estava para acontecer, chamei Manuel Roberto e pedi que tomassem maior cuidado com o bule de café, que fumegava à vontade sobre a mesa, ao alcance das mãos dos pacientes. Só que não foi café, foi com leite. Paulinho tinha verdadeira obsessão por tudo que se relacionasse a fogo. Antes que qualquer um de nós pudesse intervir, agarrou a grande leiteira, de onde o leite fervido estava sendo retirado com uma concha, e com agilidade incrível a despejou sobre a mesa. O leite escorreu e queimou os braços e pernas de 3 outros internos. A confusão se estabeleceu e tivemos que ser rápidos, providenciando curativos e suspendendo o café da manhã coletivo por 15 dias aos pacientes. Individualmente, tomariam um café no quarto. Como os mais revoltados quisessem agredir o rapaz, novamente tivemos que remover Paulinho para o isolamento. Eu não entendia como ele não queimara as mãos. O caldeirão de leite havia acabado de sair do fogão a lenha e tinha sido fervido várias vezes. Só mesmo a mediunidade de efeitos físicos para explicar. Aos poucos, eu estava aprendendo a distinguir quando estava conversando com Paulinho ou com a entidade espiritual que parecia domiciliada em seu psiquismo. Foi com o propósito de repreender a sua conduta no café da manhã que, acompanhado por Manuel Roberto, daí quase 2 horas, fui vê-lo na cela em que, a contragosto, era sempre obrigado a trancafiar os recalcitrantes. Vocês, vocês me perdoem, mas eu preciso narrar o que vimos. Quando eu e o Manuel Roberto adentramos no quarto, adredemente preparado, Paulinho estava se masturbando e, ao nos perceber, não interrompeu o ato. Sinceramente, eu fiquei sem saber o que fazer. Apenas tive presença de espírito para entender, ou melhor, para estender o braço e barrar Manuel Roberto, que, apesar de habituado com aquela prática libidinosa entre pacientes, tanto masculinos quanto femininos, ficara chocado, considerando o fato um desrespeito à minha presença no local. Esperamos que o rapaz terminasse. Não havia outra coisa a ser feita. Abaixei a cabeça e fiquei imaginando o que Freud haveria de dizer daquilo tudo. Aliás, Freud, se disse muito, muito mais ficou a dizer. Quase todos os internos no sanatório tinham problemas relacionados a sexo. À noite, a vigilância carecia de ser redobrada. Quando Paulinho terminou de se masturbar, tive a impressão de que ele saíra do transe. Que espírito terrível seria aquele que vampirizava o garoto? Eu estava abandonando o tratamento por eletrochoque. Em certos casos, admitia sua eficácia, mas, a rigor, considerava-o muito mais nocivo que terapêutico. Tomando consciência da nossa presença, Paulinho levantou o calção e ficou sem saber, ou melhor, sem nada entender.
Enquanto Manuel Roberto chamava um serviçal para limpar o piso, sentei-me na cama, ao lado do rapaz, e procurei me comportar com naturalidade. Depois, para descontrair, perguntei: pensando muito nas meninas do capão da onça Paulinho. Não, doutor, não é isto, respondeu com timidez. Eu não consigo me controlar. Não quero me masturbar, mas todo dia é como se alguém me obrigasse. Paulinho, insisti no diálogo que precisava manter com ele. Você está consciente do que provocou hoje de manhã? 2 dos 3 que se queimaram foram levados para o Hospital das Clínicas. Queimaduras de segundo grau. Eu comecei a olhar aquele caldeirão de leite e uma voz me dizia com insistência: derrame, queime. Não vi nada, doutor, eu juro. Sei que me senti bem em fazer o que aquela voz me ordenava. Parece que é um homem que entra dentro do meu corpo. Por vezes, eu tenho vontade de matar a minha mãe. Não sei, tenho a impressão de que ela me traiu. Mas mãe é algo sagrado, meu filho. Devemos respeito e consideração às nossas mães. A minha está velhinha e eu a adoro. Eu sei, doutor, mas não está em mim, disse o rapaz, levando ambas as mãos aos ouvidos, como se estivesse na tentativa de não ouvir outra pessoa que, ao mesmo tempo, conversasse com ele. Estou tentando me controlar, mas as minhas forças estão no fim. Você sabe o que é mediunidade, Paulinho? Você é médium. Você não é você que está agindo, mas um espírito obsessor que está dominando você. Eu já ouvi, doutor, revelou para minha surpresa. Ele tem um semblante que me inspira medo. Eu o vejo em sonhos. Às vezes, eu o vejo até com os meus olhos abertos. E o que ele fala com você? Fala que eu pertenço a ele e que pretende matar a minha mãe. Diz que o meu pai apenas foi cúmplice. Cúmplice de quê? Eu não sei. Como é que ele se chama? Interroguei, curioso. Tomás. Ele me disse que se chama Tomás. Um frio de alto a baixo me percorreu a espinha. Será que aquele espírito era quem eu estava pensando? Não, não era possível. Deveria ser um Tomás qualquer. Os espíritos obsessores se prevaleciam da identidade de outros para melhor impressionarem suas vítimas. Ele diz que gosta de mim, mas eu não acredito. Diz que vai me defender, me libertar, comentou Paulinho com ingenuidade, parecendo-me agora mais integrado em si mesmo. Você precisa nos ajudar, meu filho, argumentei, prestes a sair e continuar a visita ao pavilhão masculino. Hoje você vai dormir aqui. Os doentes estão alterados. Será risco de vida levá-lo para dentro. Os seus pais deverão aparecer neste final de semana. Espero que você se comporte. Fale com esse espírito quando você tiver nova oportunidade de estar com ele, que tanto ódio assim não leva a nada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu tinha certeza de que aquele Tomás, se de fato era este o seu nome, estava ali a me ouvir. Capítulo 14. Visitante ilustre. Os nossos dias no sanatório assim se sucediam. Muito trabalho com os pacientes que alternavam os seus estados psicológicos, desafiando os conceitos que a medicina houvera me ensinado. Confesso-lhes que, desde muito, na lida com os internos,
Eu era muito mais um espírita médico do que um médico espírita. Ultimávamos preparativos para as visitas do próximo final de semana, quando, adentrando o meu consultório, onde verificava as fichas de alguns pacientes, o porteiro me disse: Doutor Inácio, o Chico está aí fora, procurando pelo senhor. Chico? Que Chico? Indaguei, sem levantar os olhos das anotações que procurava colocar em ordem. Coisa que, aliás, nunca consegui. O Chico Xavier. Quando ouvi o nome de Chico Xavier ser anunciado, confesso-lhes que não acreditei. Se fosse verdade, seria a segunda ou terceira vez que o querido médium me pregava uma surpresa daquelas. A primeira foi um encontro inesquecível, em que o recebi em minha própria casa, logo que transferiu residência para Uberaba. Ora, faça-o entrar, traga-o aqui, respondi, deixando a papelada que de hábito me punha irritado, pois o excesso de burocracia estava começando a agir sobre o sanatório. Levantei-me, ajeitei o nó da gravata. Não sei por que usava gravata. E caminhei na direção da porta, esperando com alegria o visitante ilustre. Com seus modos tão simples, Chico me cumprimentou e começamos a conversar. Doutor Inácio, disse-me, o senhor me perdoe vir incomodá-lo, mas desde alguns dias tenho pensado muito no senhor, nas suas lutas aqui no sanatório. É uma pena que o trabalho na mediunidade nem sempre me permita aparecer para uma visita. Ora, Chico, redargui, oferecendo-lhe uma xícara de café. Você não precisa se explicar. Eu sei muito bem o que é isto. Eu também tenho pensado em lhe fazer uma visita, mas você sabe, chega a noite, os compromissos de outra natureza acabam por embaraçar a gente. Eu também tenho procurado aproveitar o tempo para escrever. Tenho lido os artigos do senhor na Flama Espírita. Estão excelentes as suas colocações em defesa da doutrina. Não exagere, Chico, não exagere. Não estou dizendo isto para lhe agradar o Senhor. Apesar dos assuntos polêmicos com a Igreja, percebo que os nossos irmãos católicos têm mudado o seu modo de ver a doutrina. É um trabalho a longo prazo. Você, Chico, é que verdadeiramente tem cooperado para que o Espiritismo seja mais respeitado. A sua mudança para Uberaba foi um excelente retorno para nós. Sempre tive bons amigos aqui. O Valdo, Joaquim, Cassiano, o José Tomás, o Elias Barbosa. Em Pedro Leopoldo estava ficando difícil para a minha família. Fazendo pequena pausa, com o propósito de mudar de assunto, ele me perguntou: E o sanatório, doutor? Como tem passado os nossos irmãos e irmãs? Naquela base, Chico, respondi um tanto desalentado. O problema obsessivo é sério. As curas definitivas são raras. Não podemos desanimar, falou-me, como se o objetivo de sua visita naquela tarde fosse justamente aquele. O Dr. Bezerra de Menezes apareceu-me dias atrás e me pediu que, quando possível, viesse vê-lo, afirmando que a pressão das trevas sobre o sanatório tem sido grande ultimamente. Ele tem razão, Chico. De fato, temos enfrentado muitos problemas. E lembrando-me de Paulinho, continuei. Nas sessões de desobsessão, Dona Modesta tem sofrido muito. Espíritos de antigos inquisidores parecem ter se transferido para cá. É pressão de todos os lados.
Precisamos redobrar a vigilância e, em qualquer tempo, saber que estamos lidando com espíritos doentes. Temos tido até fenômenos de efeitos físicos. Vez por outra, os funcionários têm que correr com baldes de água. Eles dizem que os pacientes estão queimando as coisas com cigarro, mas eu não acredito. Para mim, são os espíritos que têm provocado esses pequenos focos de incêndio. Doutor Inácio, o nosso doutor Bezerra me explicou que, na sua maioria, os espíritos reencarnados na região do Triângulo Mineiro procedem da Europa, principalmente da França e da Espanha. Muitos companheiros e muitos opositores de Allan Kardec se transferiram para cá. A luta pela verdade prossegue no mundo espiritual, pois a desencarnação não muda ninguém assim. É verdade, Chico. Arrisquei a pergunta. Que o bispo de Barcelona, aquele que ordenou a queima das obras de Allan Kardec, está reencarnado em Uberaba? Tenho a impressão que sim, doutor, mas não nos convém especulações em torno do assunto. Pelo que Emmanuel me disse, apesar de continuar vinculado à igreja, ele agora é nosso companheiro. Eu sei de quem estamos falando. Sou muito amigo da família dele, é gente muito boa. Que coisa interessante. Reencarnou numa família espírita. Foi ser padre de novo e é médium. Sorrimos juntos das peças que a reencarnação nos prega. Mas, sabendo que o tempo de Chico era precioso demais, quis comentar com ele o assunto que não me saía da cabeça, embora conscientemente fugisse de abordá-lo com os companheiros. Chico, dias atrás recebemos aqui um rapaz de Rufinópolis, antigo Capão da Onça. O nome dele é Paulinho. Você não gostaria de vê-lo? Tenho muita pena dele. Parece-me até um caso de possessão. Não sei o que fazer. Tenho quebrado a cabeça. Se for possível uma visita rápida, doutor. Estou com um táxi me esperando aí fora. Não, Chico, mais 5 minutos. E depois eu não vou deixar você pagar o táxi. Eu é que deveria ir vê-lo. As suas ocupações são mais importantes que as minhas. Dizem que eu sou médico, mas, sinceramente, eu me vejo mais como um carcereiro. Ora, doutor, não diga isto, redarguiu o médium, com a intenção de me animar. O senhor é uma bandeira do espiritismo. O sanatório espírita de Uberaba, que o senhor dirige, é uma das instituições mais respeitadas no Brasil e no exterior.